Olá, pessoal! Estão prontos para embarcar em uma história de terror que vai te deixar arrepiado? No vídeo de hoje, vou compartilhar com vocês um relato assustador que aconteceu no interior da Bahia, em 1975. Uma família isolada em um sítio remoto teve que enfrentar um mal inexplicável, que se manifestou em formas que desafiam a compreensão humana. Preparem-se para mergulhar em um cenário de puro terror e mistério. Não esqueça de deixar as luzes acesas e se prepare para uma verdadeira experiência sobrenatural. Vem comigo! Olá, meu nome é Maria e estou aqui para compartilhar com vocês uma história marcante da minha infância. Naquela época, em 1975, eu era apenas uma criança de 9 anos de idade, morando em um sítio no interior da Bahia com meus 6 irmãos. Em meio à simplicidade e isolamento do campo, éramos uma família unida e feliz. Porém, tudo mudou em uma fatídica noite, quando meus pais, Ana e Geraldo, saíram para visitar uns conhecidos, nos deixando sozinhos em casa. O que aconteceu naquela noite mudaria completamente o rumo das nossas vidas. No vídeo de hoje, vou contar uma história que aconteceu na minha família quando eu tinha apenas 9 anos de idade. Meus pais, Ana e Geraldo, saíram para visitar uns amigos e acabaram demorando muito mais do que o esperado. Eu, Maria, fiquei em casa com meus 6 irmãos. Conforme a noite ia passando, a preocupação começou a tomar conta de mim e dos meus irmãos. À medida que a noite avançava, os ânimos começaram a se exaltar e as discussões entre os meus irmãos se tornaram cada vez mais frequentes. Eu só queria que meus pais voltassem logo e que tudo ficasse bem novamente. Já era por volta das 23 horas e meus pais ainda não haviam voltado. Comecei a ficar muito preocupada e até mesmo assustada. Será que algo tinha acontecido com eles? Será que estavam bem? Essas perguntas não paravam de passar pela minha cabeça. Enquanto isso, as brigas entre os meus irmãos continuavam, e eu me sentia cada vez mais angustiada. Eu só queria que a minha família estivesse reunida novamente em paz e segurança. Porém, a discussão acalorada parou quando fomos interrompidos por um som aterrorizante. Uma risada arrepiante, alta e rouca ecoou pelo ar noturno, nos deixando com os cabelos em pé. Ficamos petrificados ao ouvir aquela risada tão macabra e cheia de maldade, que fez meu coração acelerar de medo. O pior de tudo é que parecia vir de todos os lados, como se fosse proveniente de uma presença invisível, escondida nas sombras da noite. O clima ficou tenso e opressivo, e uma sensação de medo tomou conta de mim e dos meus irmãos. Fiquei me perguntando quem ou que poderia estar rindo daquela forma naquela escuridão assustadora. Morávamos em um lugar afastado e remoto, onde não havia luz do lado de fora e poucas pessoas passavam por ali, ainda mais tarde da noite. Eu nunca tinha sentido tanto medo como naquela noite, e essa risada maléfica ficaria gravada na minha memória para sempre. A nossa casa foi tomada por uma densa camada de medo, que se espalhou como uma neblina e envolveu todos os cantos da casa com sua presença fria e sinistra. O riso macabro parou abruptamente, deixando um silêncio pesado em seu lugar, que parecia pulsar com a ansiedade e o terror que nos dominavam. Eu e meus irmãos trocamos olhares, nossos olhos arregalados de apreensão, tentando descobrir a fonte daquela risada maligna. Cada pequeno ruído, cada sombra que se movia no escuro, era o suficiente para fazer nossos corações dispararem em desespero. O ar estava impregnado com um sentimento opressivo, como se o mal estivesse espreitando ao nosso redor, pronto para nos engolir na escuridão daquela noite interminável. Era como se o próprio terror estivesse se esgueirando em cada canto sombrio da casa, esperando para nos atacar a qualquer momento. O cenário sinistro que se revelava diante de nós envolvia a casa em um véu de pavor. Os ruídos graves e inquietantes que ecoavam lá fora se assemelhavam ao andar de um cavalo. Uma respiração densa e arrepiante se misturava aos sons, preenchendo o ambiente com um frio intenso. Senti um arrepio percorrer minha espinha e a sensação de ser observado por olhos invisíveis me invadiu com um medo inexplicável. A sombra que se movia além das frestas da porta, projetada pela fraca luz da lua, era como uma materialização do próprio terror, nos lembrando que não estávamos sozinhos naquele lugar. O momento de pânico tomou conta de nós. Nos abraçamos encolhidos no quarto, buscando se abrigar diante do perigo desconhecido que espreitava do lado de fora. Cada batida do nosso coração parecia soar como um forte tambor, enquanto esperávamos, com os músculos tensos e os olhos arregalados de medo, que algo terrível acontecesse. O tempo parecia passar em câmera lenta,
como se estivéssemos presos em um pesadelo interminável, e o som de nossas próprias respirações era suficiente para nos fazer tremer de ansiedade. O suor frio escorria pelas minhas costas, enquanto eu tentava em vão acalmar os tremores que percorriam meu corpo. A sensação de impotência era avassaladora, e eu sabia que diante da escuridão impenetrável que nos cercava, só podíamos rezar para que nossos pais chegassem logo. Após um momento de terror interminável, os passos e o som ameaçador desapareceram, deixando para trás um rastro de pavor e desespero. Os minutos pareciam horas enquanto esperávamos nossos pais voltarem para casa. Quando finalmente eles chegaram, cerca de 40 minutos depois, nos encontraram em um estado de medo e angústia. Contamos tudo o que havia acontecido e eles ficaram chocados com o que ouviram. A partir daquele dia, nossos pais nunca mais nos deixaram sozinhos em casa. As noites se tornaram um desafio, com medo e ansiedade tomando conta de nós. Mas com o tempo conseguimos superar aquela terrível experiência. Não se esqueça de apertar o botão de curtir caso tenha se assustado com essa história e compartilhe com seus amigos para que eles também possam sentir o arrepio na espinha. E inscreva-se no canal para não perder mais nenhum conteúdo arrepiante como esse. Meu profundo agradecimento por acompanharem esta jornada explorando o desconhecido junto comigo. Continuem atentos, pois mesmo nos locais mais inexplorados, o terror pode nos surpreender. Até a próxima, e que seus sonhos sejam preenchidos apenas com luz e paz.